Muito bem, além da derrota no Rio de Janeiro com Marcelo Crivella, o presidente Jair Bolsonaro também perdeu em Fortaleza. O candidato dele, Capitão Wagner, foi derrotado por Sarto Nogueira, do PDT. Sarto, que contou com o apoio de Ciro e Cid Gomes, os irmãos Gomes, obteve 51,69% dos votos válidos contra 48,31% de Wagner. O único candidato apoiado pelo presidente que conseguiu se eleger no segundo turno foi Tião Bocalon, do PP, em Rio Branco. A gente, inclusive, mostrou o apoio do Bolsonaro a ele aqui na semana passada. Bolsonaro declarou esse apoio só no segundo turno, cerca de uma semana antes da votação, quando já liderava a disputa com vantagem, como a gente mostrou. Ele foi eleito com 62,93% dos votos. Com isso, entre os 13 candidatos a prefeito apoiados pelo presidente, apenas 3 foram eleitos. Bocalon em Rio Branco, Gustavo Nunes em Ipatinga, Minas Gerais, e Mão Santa em Parnaíba, Piauí. Ontem, ainda durante a votação, Bolsonaro tentou se descolar da derrota, tentando convencer que seu apoio aos candidatos foi superficial. Abro aspas. Fiz carreata para alguém, comício para alguém, passeata para alguém. Eu discretamente emprestei meu nome para alguns candidatos. O povo decidiu e está decidido. Não tem que discutir isso aí. Fecho aspas. Como a gente mostrou, o Bolsonaro fez lives de 1 hora ao longo de uma semana inteira antes do primeiro turno para pedir voto para os seus candidatos. As transmissões foram realizadas em instalações públicas, contaram com a participação de intérpretes de Libra da presidência, com todo o equipamento, quer dizer, o uso da máquina pública foi feito pelo Bolsonaro. E na semana passada ele já havia dito que os candidatos que apoiou no primeiro turno não tinham tido bons resultados porque não se esforçaram o suficiente. Já tinha feito essa pose, né, Mário, de que esses candidatos aí acharam que só porque eu sou o Jair Bolsonaro, que eu falando alguma coisa eles se elegeriam, né? Mas na verdade eles deviam ter se esforçado mais, quer dizer, retirou ali, tirou o corpo fora, né, como se fala na gíria popular lá no Rio de Janeiro. Mas, de fato, os candidatos dele, também evidentemente por outros elementos, não emplacaram. Olha, o Bolsonaro perdeu, isso é um fato. Né? Os candidatos que ele apoiou não foram eleitos, com exceção desse aí do Acre, em que ele entrou de última hora na campanha. Agora, o que não significa, volto a dizer aqui, que o jogo já esteja liquidado para 2022, né? Claro. A eleição municipal tem suas peculiaridades. Agora, o que me chamou a atenção nessa eleição, provavelmente a gente vai chegar a isso, para além da derrota cachapante do Partido dos Trabalhadores, foi esse resultado em Fortaleza. Na terra dos Gomes, venceu o candidato dos Gomes, mas venceu apertado, né? E talvez isso tenha algum significado. Eu acho que não determina, né, mas mostra uma certa fragilidade dos Gomes no seu feudo, que é o Ceará. Exatamente. Lembrando que Ciro Gomes sempre é um potencial candidato para a eleição presidencial, mas lá no feudo dele teve dificuldade, pelo menos, para vencer o candidato bolsonarista. E eles têm lá o comando, né, da região já há bastante tempo, então isso pode ser um sinal em desfavor aí do Ciro. Embora agora ele tenha, né, Mário, apoiado inclusive o Guilherme Boulos aqui no segundo turno, como a gente comentou na semana passada, já pensando em receber de volta um eventual apoio desse pessoal que ganhou alguma visibilidade na eleição municipal para a candidatura dele em 2022, então Ciro Gomes também anda se movimentando aí nos bastidores. Inclusive teve reunião com o Rodrigo Maia, né? Parece que todo mundo tem que falar com o Rodrigo Maia em algum momento, postaram fotos, se dizendo amigos, etc. Então é mais uma possibilidade ali no campo do que as pessoas costumam chamar de centro-esquerda. A corrida agora é para saber quem vai ser o anti-Bolsonaro, né, em 2022. É este o fato. Apesar de você ter aí um ACM Neto, não descartando a hipótese de até vir a apoiar o Bolsonaro, caso o Bolsonaro deixe de ser o Bolsonaro que nós conhecemos. O Ciro, no caso do Boulos, me faz pensar se o Ciro Gomes não pensa no Boulos como um vice de chapa, inclusive, né? Porque ele tem um apelo junto ao eleitorado mais jovem. O Boulos teve menos votos do que as pesquisas indicavam, né? Aliás, as pesquisas nesta eleição, elas
foram uma vergonha, né, muitas delas. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Boulos surpreendeu, teve uma votação acima do que se esperava, eu digo, no início da eleição, né, lá antes do primeiro turno, e não vamos esquecer que o Boulos conseguiu chegar ao segundo turno, né, coisa que o Haddad aqui na última eleição municipal não conseguiu. O Dória levou de primeira, e o Boulos, no entanto, levou a disputa para o segundo turno, como tradicionalmente a esquerda fazia. Então, eu vejo, neste momento, a possibilidade de o Boulos, lá adiante, lá em 2022, vir a compor uma chapa com o Ciro Gomes, como vice do Ciro Gomes. Tudo dependerá, obviamente, das condições de temperatura e pressão, né, do jogo político que vai ser estabelecido até lá. Não é uma impossibilidade. A gente tem que lembrar, por exemplo, que para 2018, o Ciro Gomes tentou o Haddad como vice, né, chegaram a conversar, e o Lula veio e pôs um limite a isso aí, quer dizer, não deixou que a coisa prosseguisse, que pode ter sido um tremendo erro político do Lula, né, que matou o PT, né, quem matou o PT foi o Lula, até eu escrevi isso hoje também, né, o Lula colocou, para fugir da prisão, colocou o Lula lá, o PT lá no quartinho da Superintendência Federal, da Polícia Federal no Paraná, e jogou a chave fora. O PT está pagando pela sua opção errada, pelo seu chefe, em vez de pela ética, pela tentativa de refundar, né, de alguma forma, esse partido que agora foi para a cucuia. Exatamente. Vale a pena ler o artigo que o Mário Sabino publicou lá em antagonista.com a respeito disso. Já ia levantar essa bola para ele, vou pedir para comentar em maiores detalhes rapidinho, porque o Fábio Weingarten, secretário executivo do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro, acha que o resultado das eleições municipais reflete a promessa política de Jair Bolsonaro de eliminar a esquerda do país. Quando a gente diz acha, é porque ele publicou isso, né? Não quer dizer exatamente que a pessoa acha lá no fundo, né? Abro aspas para ele: a eleição municipal de 2020 é mais uma demonstração de que o PR está levando o país para o rumo certo, varrendo o PT do mapa político do país, derrotando as esquerdas e reafirmando que o Brasil quer outra direção, que apenas começou com a eleição dele em 2018. Fecho aspas. Ô Mário, complementando o que você estava falando, o PT não conseguiu ficar com nenhuma capital, foi derrotado, agora foi derrotado também, né? Os candidatos do Jair Bolsonaro não emplacaram, não conquistaram aí as prefeituras, principalmente nos redutos mais importantes, e agora o bolsonarismo, né, do qual o Fábio Weingarten é um dos porta-vozes, tenta explorar a derrota petista como se o bolsonarismo não tivesse perdido também, né? E como se fosse um mérito do governo Bolsonaro o PT estar derrotado, sendo que está derrotado pela mancha, pelo desgaste, pela roubalheira durante os seus governos, né? Não exatamente em razão do governo de Jair Bolsonaro, senão, evidentemente, ele teria o crédito, teria o mérito aí de ter conquistado várias prefeituras. É uma tentativa canhestra, né, de capitalizar o resultado dessas eleições. Você tem toda a razão. Quem derrotou o PT foi a Lava Jato, no primeiro momento, e depois o próprio PT, ao insistir na inocência do seu comandante máximo, né, que usou o partido, vem usando o partido, para tentar fugir da prisão, não percebendo, ou percebendo e pouco se lixando, para o fato de que, com isso, o partido está indo para o saco, né, está morrendo, se é que já não morreu. Não tem vitória nenhuma do Bolsonaro nessa história, o que tem é uma derrota histórica do PT, por motivos que são alheios à política, não há como dizer o contrário. Então, isso tudo é conversa fiada, né? Eles têm que criar como se diz, uma narrativa para tentar justificar o mau desempenho dos candidatos que foram apoiados pelo Bolsonaro nesta eleição. E é um sinal, só complementando, de que não vai ter autocrítica, né? Como em geral não tem nesses grupos políticos predominantes. O petismo, como você colocou no artigo, não fez.
evidentemente, a autocrítica, de reconhecer roubalheiros, esquemas de corrupção, o cinismo, a recusa em aceitar que o Lula foi julgado de acordo com o devido processo legal no sistema judiciário. Nada disso o PT fez. E agora o Bolsonaro tomou uma paulada nas urnas, né, por meio, evidentemente, dos candidatos que ele apoiou, e já o Ministério da Propaganda já está emplacando novas narrativas aí, ele mesmo, né, já solta algumas declarações que você percebe que não vai ter nenhum recuo de erramos e tal, vamos começar a ajustar a partir daqui. Não, eles podem até dar uma modulada no discurso, quem sabe para atender aos anseios do ACM Neto, né, distribuir uns cargos e, em vez de ser o radical do Centrão, o Jair Bolsonaro, ser um pouco mais moderado do Centrão, mas essa autocrítica, ela em geral nunca vem, né, Mário? Não tem nem crítica no Brasil, imagine a autocrítica, né? Não tem. Não é algo que faça parte do vocabulário político brasileiro. A autocrítica não existe. Ou a autocrítica é feita quando já não precisa mais fazer autocrítica. É o caso, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que passados 22 anos, né, mais ou menos, quase isso, que fez uma autocrítica a respeito da emenda da reeleição. Que já não vale mais. A autocrítica depois de 20 anos já não está valendo, né? É como declaração de amor atrasada, não dá. E principalmente depois que o sujeito foi beneficiário daquilo que ele ajudou a mudar, né? Ele foi reeleito, e aí passa um tempo, aí ele vê outro explorando aquilo, fala, não, realmente me arrependo e tal. Aí fica complicado, mas isso é emblemático do Brasil.